O tema da ufologia volta a ser assunto aqui em nossa série, e hoje nós fomos buscar um caso que aconteceu no início da década de 80, mais propriamente dito, na cidade de Jaciara, que fica no interior do estado do Mato Grosso. Um homem que na época tinha os seus 67 anos, que se chamava Francisco Silas, mais conhecido naquela região como Senhor Silas, que dizia que conversava com extraterrestres, ou como ele mesmo dizia, com homens estranhos que vinham de outro planeta. Você está curioso para saber ainda mais a respeito dessa história? Então, fiquem ligados, afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. O Sr. Francisco Silas era um homem muito humilde, na época com seus 67 anos. Corria o ano de 1981, quando ele morava em um sítio ou chácara, não sei exatamente como vocês preferirem, e cultivava hortaliças e fazia inclusive remédios caseiros, que naquela região, assim como em outras mais humildes do Brasil, eles costumam chamar de garrafadas. E durante suas idas ao comércio da cidade, uma vez que ele morava na zona rural, ele costumava dizer que alguns daqueles remédios que ele produzia eram indicados por homens de outro planeta que o visitavam corriqueiramente. Falando assim, parece até história de pescador, ou até mesmo maluquice da cabeça de um homem de 67 anos que morava sozinho ou mesmo queria aparecer. Porém, fiquem ligados que a sucessão de fatos que rondam essa história são bem intrigantes e dão liga sim aos relatos em que o homem apresentava aos seus amigos e até mesmo pessoas que se aproximavam dele nessa época para saber as tais histórias. Como eu disse ainda há pouco, essas conversas do seu Silas começaram a rodear toda a região por volta de 1981. Mas já entrando no ano de 82 e início de 83, curiosamente, pessoas que moravam próximas de seu sítio, onde, como eu disse ainda há pouco, ele morava sozinho e cultivava algumas coisas e produzia outras para vender, esses vizinhos começaram a avistar luzes estranhas no céu. E algumas vezes uma senhora relatou que viu um objeto muito luminoso se aproximar da copa das árvores que dava de fundo a chácara dela, ligando com as terras do Senhor Silas. Porém, esse é apenas o primeiro dos fatos intrigantes que interligam com os relatos dele. Já falando a respeito de suas conversas, ele dizia que era frequentemente visitado por um homem que tinha aparentemente a 1,95 m, de pele muito clara, cabelos louros, longos, e que usava uma espécie de proteção plástica no rosto e um macacão metalizado na cor azul. Como o senhor Francisco era um homem muito humilde e de uma fala muito simples, ele pronunciava o nome deste ser que o visitava como Caricolara, isso mesmo, a forma em que ele dizia o seu nome para o senhor Francisco Silas. E disse que ele conversava exatamente em português, sem nenhum tipo de dificuldade. O tal do Caricolara queria sempre em suas visitas uma enorme curiosidade pelas plantas e pelos legumes que ele cultivava. Os assuntos, sempre quando ele estava presente,
com o seu Francisco era sempre sobre a natureza e a utilidade que aqueles produtos ofereciam para os seres humanos. E outrora também demonstrava muito apreço pelo cultivo dos animais que ele mantinha ali, por exemplo, como uma vaca leiteira e a criação de bode e também de galinha. Sobre as visitas, o senhor Francisco Silas, ou Silas, como vocês preferirem, ele disse que elas ocorriam sempre de 20 em 20 dias, algumas vezes apenas uma vez por mês, mas com uma curiosidade, sempre em noites de lua minguante. Ele diz que passou a observar isso com o decorrer de algumas dessas visitas. E um dos relatos mais notórios foi quando, em certa vez, o tal do Caricolara voltou com outros dois seres, que eram ainda maiores que ele, com uma aparência ligeiramente humana, embora ele não soube descrever no relato que foi nos enviado por um dos seus parentes aqui para o Vídeo Mistério, afinal de contas o seu Francisco Silas hoje já é falecido, disse que dois desses seres eles eram ainda mais altos, porém um tinha pele mais escura, que não chegava a ser exatamente uma coloração como um negro, por exemplo, mas que era uma espécie de cor alaranjada, enquanto o outro se parecia muito ruivo, com feições que pareciam de uma mulher, mas aparentavam aí ter de 2 metros a 2 metros e 10. Porém, voltando a falar sobre essa visita que foi feita em conjunto, novamente em uma noite de lua minguante, ele diz que somente o Caricolara, que já era seu amigo de outras visitas, conversava com ele em português. Esses outros dois seres de aparência estranha que estavam em sua companhia, o Sr. Silas relatou na época que eles tinham uma espécie de comunicação estranha numa língua que pareciam ruídos e que as perguntas eram feitas para o Caricolara e posteriormente traduzidas para o Sr. Silas. Mas essa visita foi bem diferente, pois eles não tinham interesse em entrevistá-lo quanto às plantas, às criações dos animais, mas sim queriam saber a respeito do comportamento das pessoas que moravam próximo dali e, sobretudo, sobre os problemas de saúde que o senhor Francisco Silas já tinha tido durante a vida dele, ou que eventualmente ele pudesse estar tendo ali, algo, por exemplo, como algum probleminha de coração, pressão, aquelas coisas corriqueiras que as pessoas com o decorrer da idade começam a apresentar. E muito diferente, se a gente parar para pensar aqui, dos primeiros interesses que eram apenas sobre as hortaliças, os remédios e etc. e tal. Paralelamente a isso, o Sr. Francisco, fazendo marketing ou não, disse que a partir daí começou a produzir alguns remédios que foram indicados pelos próprios seres e feitos com as próprias hortaliças e ervas que ele cultivava ali naquele local. Esse ponto eu confesso para vocês que pode até parecer de repente um marketing, né, para ele vender, no caso, as garrafadas dele. Até um amigo meu, quando eu contei a história, falou: nossa, olha aí, né, as garrafadas do outro mundo, né, made in Marte, etc. e tal. Mas, brincadeira à parte, o fato é que, com todos esses e outros relatos que tem dentro dessa história do tal homem ou do senhor, né, que falava com extraterrestres, algo muito estranho aconteceu no final do ano de 1983, quando um amigo do Sr. Silas estava o procurando no seu sítio, novamente, né, destacando, ele morava sozinho, e chegou por lá em uma manhã e chamou, e o seu Silas não o atendeu. A porta da cozinha já estava entreaberta, e como ele tinha já uma certa liberdade com o senhor, ele logo foi entrando, e estranhou que tinham coisas
curiosas na casa. Por exemplo, tinha um prato de refeição que deveria ter sido feito na janta, ou começado pelo menos a ser feito na janta, e ele estava inacabado em cima da mesa. A geladeira estava aberta, como se alguém tivesse ido pegar algo na geladeira e tivesse simplesmente a deixado daquela forma, e tinha uma água que estava fervendo no fogão a lenha e que acabou entornando, estava queimada a panela inclusive, como se alguém tivesse estado ali, né, cozinhando alguma coisa, fazendo os afazeres na cozinha e de repente saiu correndo daquele local. Ele acabou revistando o restante da casa e nada achou a respeito do Silas, que a partir deste dia foi dado como desaparecido, porque absolutamente mais ninguém conseguiu encontrá-lo. Dizem que existiu até mesmo uma busca pelo matagal, que de repente ele pudesse ter se perdido, ou sido atacado eventualmente por algum animal, sequestrado, algo desse gênero, mas absolutamente nada foi encontrado. Com uma investigação policial 15 dias após os fatos do desaparecimento terem ocorrido, algo muito curioso foi encontrado na casa do Silas, talvez, no meu ver, o ponto mais intrigante de toda essa história do homem que falava, que dizia que falava com extraterrestres. Foi encontrado em uma das paredes do quarto do Silas uma equação gigantesca ligada à física quântica, que era algo assim extraordinário. Não souberam, claro, decifrar as pessoas da época, mas que começava no canto de uma parede, pegava todo o rodapé e era algo simplesmente imenso. E aqui nós perguntamos, será que um homem que era analfabeto, que morava no meio do mato, sem nenhuma instrução e que vendia hortaliças e garrafadas, teria o conhecimento de física quântica para desenhar e não só formar, como calcular tudo aquilo que estava na parede? Esse, para mim, é um ponto que não só não tem explicação, como eu creio que pode ter a ver, sim, com muitas das coisas que o próprio Francisco Silas dizia. Agora, uma opinião particular minha, se vocês me permitem viajar um pouco na maionese. Talvez esses não fossem seres extraterrestres, ou quem sabe seres de uma outra dimensão, ou até viajantes do tempo, como nós já vimos muitas histórias, que estavam naquele local, tentando encontrar uma saída, ou quem sabe uma volta definitiva para o seu mundo. E de repente, quando esse portal eventualmente possa ter sido aberto, o próprio senhor Francisco Silas pode ter sido levado junto com eles. Mas isso não pertence ao relato, é uma opinião minha, aqui meio que viajante na maionese, certo? Ou, na pior das hipóteses, de fato, ele pode ter sido sim visitado por seres de outro mundo e outrora ter sido levado junto, porque não existe uma outra explicação mais notória para tantas coisas terem sido encontradas inacabadas na casa e posteriormente essa álgebra de física quântica ter sido encontrada em seu quarto. Meus amigos, esse caso é no mínimo para lá do nome deste quadro, ou seja, para lá de mistério, apresentado mais em um vídeo mistério. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.